Arif liga para Kismet, que responde que sabe que ele está bravo, mas que Henry tinha o direito de saber. Bahar chega ao edifício Safak e toca a campainha do apartamento da senhora Kalib. Quem atende é a filha dela, Ayla. Bahar fica sem jeito, diz que se enganou e começa a descer. Nesse momento, ela encontra a cuidadora da senhora chegando. Nana diz que Bahar é uma das moças que estiveram ali. Ayla, apavorada, pergunta quem ela é. Bahar sai correndo. Ayla manda Nana segurá-la, pois pretende chamar a polícia para saber o que ela queria ali. Nana consegue segurá-la, mas Bahar a ameaça. Se contar para a polícia, ela vai revelar que Nana trabalha ilegalmente. Bahar sabe disso porque Nana comentou com ela e com Seida na noite anterior. Ayla pergunta se Nana conseguiu segurar a mulher. Nana responde que não, que ela fugiu. Bahar diz que precisa das panelas de volta. Nana diz que jogou fora, perto do mercado. Bahar pede desculpas por ter ameaçado e sai. Ela encontra as panelas na lixeira. Seida chega à casa de Fazilete com Arda. Fazilete reclama por Seida não ter avisado que levaria o filho. Seida pede desculpas e diz que não teve tempo, mas que Arda é bonzinho e não faz bagunça. Fazilete diz que a casa não é adequada para crianças. Seida retruca, questionando se é adequada para Nissan e Doruk, mas não para seu filho. Fazilete explica que o convite foi diferente e que se tivesse sido avisada, poderiam conversar. Além disso, aquele é o local de trabalho dela e não é certo levar o filho. Seida concorda e pergunta se ele pode ficar ali só hoje. Fazilete menciona que Raif não gosta de crianças correndo pela casa. Raif ouve e pede que ela não fale por ele, dizendo que está feliz com a presença de Arda. Seida o abraça, emocionada. Raif pergunta o nome de Arda, que permanece calado. Seida diz que ele é uma criança mais reservada. Raif lembra que Seida já havia falado sobre ele no parque e o elogia, dizendo que ela pode levá-lo sempre. Raif vai para o quarto e Arda o segue. Bahar liga para Seida e conta que conseguiu recuperar as panelas. Kismet fala com Henry sobre a ligação de Arif e diz que ele desligou na cara dela. Henry afirma que quer encontrar seu filho, e Kismet decide investigar outras crianças nascidas no mesmo dia e hospital que Seida deu à luz. Bahar chega em casa e vê que as panelas estão muito queimadas. Ela fica desesperada. Enquanto limpa o guarda-roupa de Fazilete, Seida encontra uma caixa com joias, se encanta, mas logo devolve ao lugar. Fazilete entra e ao ver Seida mexendo ali, manda ela fazer outra coisa. Arda brinca com um carrinho de Raif, que vê o quanto ele gosta e diz que é dele agora. Bahar liga para Seida dizendo que as panelas estão inutilizáveis. Seida diz que vai pensar no que fazer. Raif percebe que ela está preocupada e pergunta o que houve. Seida responde que precisa ir embora, pois está com problemas. Raif quer saber se é por causa do menino. Fazilete se aproxima e pergunta o que aconteceu. Raif diz que ele está com febre. Raif começa a discutir com a mãe, relembrando que quando ele ficava doente, ela continuava nas festas ao invés de voltar para casa. Fazilete responde que o pai dele dizia que não era importante e por isso ela não voltava. Raif, nervoso, pergunta o que era importante para ela. Seida se irrita com a forma como Raif fala com a mãe e o confronta. Ela diz que entende que ele sofreu um acidente e não anda mais, mas que há muitas pessoas que passaram por perdas piores e seguem a vida. Diz que cada luta tem seu lugar, mas que ele precisa parar de culpar a mãe. Raif fica calado. Seida então diz a Fazilete que mesmo tendo escrito livros enormes, não consegue entender o próprio filho, que está trancado em casa, afastado das pessoas, manipulando todos ao seu redor. Seida afirma que Fazilete virou uma marionete do filho. Fazilete fica chocada com a ousadia de Seida. Sei impaciente espera por Bahar e Seida, já com uma tesoura e uma navalha para cortar o cabelo de Bersan. Bersan, em pânico, jura que elas vão chegar. Henry conversa com Arif sobre seu filho e sua relação com Kismet, deixando claro que quer que ele continue no café. Arif aceita, mas diz que independente dos problemas com Seida, ficará ao lado dela. A instrutora da van escolar pede que Nissan avise a mãe que no dia seguinte, o ponto de encontro será fora da rua deles. Uma colega diz que a rua é perigosa, cheia de criminosos. Nissan nega, e Doruk defende Arif, dizendo que ele não é criminoso. Bersan está aos prantos no apartamento de Seida com o cabelo destruído. Ela diz que estão perdidas. Seida diz que foi só um acidente. Bersan, furiosa, lembra que o homem exigiu as panelas e pergunta o que vai dizer agora. Bahar decide procurar a advogada Kismet. Seida concorda, dizendo que Kismet pode orientá-las. Bersan desespera-se e lembra das fotos comprometedoras. Bahar exige explicações. Seida conta sobre as fotos e teme que se forem à polícia, ela acabe envolvida.
Bahar acusa Bersan de ser a culpada por tudo. Bersan se defende, dizendo que todas participaram e gostaram de ganhar dinheiro. Determinada, Bahar decide falar com Envy e depois com Kismet. Quando chega na oficina, vê Envy tirando medidas de 100 e fica pálida. Ela pega as crianças e sai. Envy tenta falar com ela, dizendo que aquele homem encomendou 5 camisas. 100 apenas observa Bahar, amedrontando-a com o olhar. Envy volta à oficina e Sen pergunta se Bahar é sua filha. Ele confirma e fala também sobre Sirin. Bahar volta ao apartamento e avisa Seida que Sen está na oficina de Envy. Seida manda Bersan cuidar das crianças e desce com Bahar. Elas não podem se aproximar de Sen, pois ele as conhece. Nesse momento, Yusuf aparece e Bahar o instrui a chamar Enver com urgência, inventando que um cano estourou. Yusuf volta dizendo que a oficina está fechada. Desesperadas, Bahar e Seida correm até lá e não encontram ninguém. Elas voltam aflitas. Kismet diz a Henry que já falou com alguém que vai ajudá-los a encontrar o menino. Bahar tenta ligar para Kismet, que não atende. Kismet diz que não quer ouvir Bahar depois de todo o sofrimento que ela causou a seu irmão. Nissan e Doruk contam para a mãe o que ouviram da instrutora da van. Bahar garante que falou com o motorista e que ele vai continuar parando na porta deles. A mãe da aluna que falou mal do bairro liga para Bahar e diz que está na porta da casa dela, pois quis conhecer o lugar e afirma que o ônibus não vai mais parar ali. Bahar desce muito nervosa para confrontá-la. A mulher é arrogante e humilha Bahar. Mas Bahar reage, dizendo que ali no bairro as crianças aprendem a não julgar os outros pela condição financeira. Susan insiste que o ônibus não irá até lá porque não quer colocar seus filhos em risco. Bahar afirma que seus filhos são tão preciosos quanto os dela. Susan responde que só estão na escola por causa de Nezir e que Bahar devia agradecer e saber seu lugar. Bahar insiste que o ônibus vai entrar na rua. Susan diz que nem o marido dela aceitaria isso. Nesse momento, um travesti se aproxima do motorista da mulher e pergunta onde está o singager dos olhinhos lindos, citando o nome do marido dela. Susan fica chocada. Bahar chama o travesti de querido e mostra que o carro é da mulher. O travesti diz que sente muito. Susan, envergonhada, entra no carro e vai embora. Chegamos ao final de mais um vídeo aqui no canal. Muito obrigada por acompanhar os nossos resumos e ficar por dentro de tudo que rola nas novelas. Se você gostou, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade. Nos vemos no próximo resumo. Até lá!